Uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma terça-feira pública de nossa Casa Espírita, hoje, iniciando o mês de fevereiro, dia 1º deste ano de 2022. Na primeira parte, dando continuidade à programação, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22, nós vamos abordar hoje o item de número 5. Neste capítulo, que é um capítulo pequenino, que traz o título Não Separar o que Deus Juntou. Allan Kardec, o codificador, ele apresenta-nos dois tópicos. O primeiro, que já foi estudado, indissolubilidade do casamento, e o segundo, que nós iremos refletir um pouco hoje, o divórcio. Pequeno, mas de grande profundidade a todos nós. Item 5, capítulo 22, o divórcio. O divórcio é uma lei humana, cuja finalidade é separar legalmente o que já estava separado de fato. Não é contrário à lei de Deus, pois só reforma o que os homens fizeram, e só tem aplicação nos casos em que a lei divina não foi considerada. Se fosse contrário a essa lei, a própria Igreja seria forçada a considerar como prevaricadores aqueles dos seus chefes, que por sua própria autoridade e em nome da religião impuseram o divórcio em várias circunstâncias. Dupla prevaricação, porque praticada com vistas unicamente aos interesses materiais e não para atender à lei do amor. Então, esse é o primeiro parágrafo do item 5. No estudo anterior, a nossa companheira trabalhou muito a questão do casamento, do matrimônio, e agora nós vamos observar o divórcio. E Allan Kardec inicia com uma colocação muito importante, que a finalidade do divórcio, colocando que é uma lei humana, é separar legalmente o que já está, de fato, separado. E ele coloca que essa lei não é contrária à lei divina, pois só reforma o que os homens fizeram. Então, o divórcio, ele está simplesmente reformulando aquilo que nós, seres humanos, estamos encaminhando no aspecto da lei humana. Então, a lei civil, que é importante, porque por intermédio dela, nós vamos trabalhando gradativamente os valores morais, aplicando como forma de disciplinar a nossa conduta da sociedade em que nós estamos inseridos. E à medida que o espírito vai evoluindo, obviamente, as leis vão também, humanas, reformulando, transformando, avançando para aproximar cada vez mais da lei divina, que é imutável. Isto é, não está sujeita a mudanças, a transformações. A lei humana, sim. A lei divina, não. E aí ele chama a atenção para uma palavrinha que a Igreja seria forçada a considerar como prevaricadores aqueles dos seus chefes que, por sua própria autoridade e em nome da religião, impuseram o divórcio. É uma palavrinha que talvez muitos desconhecem. O que é prevaricador ou o que vem a ser prevaricação? Então, nós somos no dicionário,
para que ele pudesse nos auxiliar. E a definição é abuso de poder, descumprimento de uma obrigação, infração, desrespeito. Então, isso define essa palavra, prevaricação. Então, o prevaricador é aquele que abusa do seu poder, é aquele que descumpre uma lei visando o interesse próprio e pessoal. É aquele que desrespeita, é aquele que infringe não somente a lei humana, mas também a lei divina. E aí, lá no dicionário, vai apresentar para nós também 9 palavras que são sinônimos de prevaricação. São elas: abuso, excesso, exagerado, adultério, traição, infidelidade, corrupção, depravação, devassidão. Essas 9 palavras são sinônimos de prevaricação. Então, o prevaricador é alguém que abusa, é alguém que comete excessos, é alguém que faz tudo de forma exagerada, é aquele que está cometendo adultério, no caso aqui, não somente no seu aspecto de relação entre os seres, é aquele que trai, é aquele que é infiel, é aquele que é corrupto, é aquele que é depravado, é aquele que é devasso. Forte isso. Muito forte. Bom, essa é a definição. E aí Kardec continua. Mas nem mesmo Jesus consagrou a indissolubilidade absoluta do casamento. Não disse ele, Moisés, pela dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar as vossas mulheres? Então, Kardec está trazendo de novo a referência que ele traz do Evangelho de Jesus, segundo Mateus, em seu capítulo 19, versículos 1 a 9. Esse aqui é o versículo de número 8, quando Jesus coloca que Moisés permitiu o divórcio pela dureza dos corações. Não sendo a mútua afeição o motivo único do casamento, a separação podia tornar-se necessária. Então, é interessante essa colocação. Por que 2 seres se unem? O que os leva a estarem juntos? A compartilhar, a comungar um com o outro durante um período e talvez durante toda uma encarnação. A afeição que um terá pelo outro. Aí nós estamos entrando no terreno da afetividade. É interessante nós pensarmos sobre isso. Porque estarmos afeiçoados de alguém é você querer estar com esse alguém do seu lado, compartilhando os momentos bons e também os momentos não tão bons. Isso é afeição. Agora, amor, ainda nós vamos caminhar muito para expressar esse amor que Jesus ensinou-nos. Não que nós não temos amor, o temos, mas em níveis e expressões que ainda não é o ideal. Então, a palavra afeição ou estar afeiçoado de quem quer que seja, em muitas ocasiões, expressa um nível de amorosidade de nossa parte para com este ser. Mas amar, em seu sentido profundo e amplo, nós ainda vamos ter que caminhar e muito. Então, o divórcio, ele foi
colocado por Moisés dentro das leis mosaicas, e Jesus, ele não foi contra, mas ele adverte que ele só acontece pela dureza dos nossos corações, isto é, dos nossos sentimentos, do nosso espírito. Coração simboliza sentimento, simboliza espírito. Mas continua Kardec. Mas acrescenta, Jesus acrescenta. No princípio não foi assim. Aí ele está fazendo uma referência ao livro de Gênesis, primeiro livro do Velho Testamento. Ou seja, na origem da humanidade, quando os homens ainda não estavam pervertidos pelo egoísmo e orgulho, e viviam segundo a lei de Deus, as uniões, fundadas na simpatia recíproca e não sobre a vaidade ou a ambição, não davam motivo ao repúdio. Essa frase é interessante nós atentarmos para ela. Ele está colocando que na origem da humanidade, o processo de humanização em que os espíritos iniciaram a sua jornada na Terra, e neste momento, o orgulho e o egoísmo ainda não trazendo consequências mais graves na relação entre os seres, Jesus coloca que o homem ainda estava, ou os seres ainda se encontravam dentro de uma lei divina. E aí eu fiquei pensando assim, mas como? Saindo de um processo, de um reino animal para entrar num reino humano, ele está trabalhando a sua evolução, e quer dizer que, no princípio, no início, esses seres agiam melhores do que nós? Dá a entender que eles eram mais evoluídos do que nós? Aí nós vamos deixar aqui essa reflexão, mas deixar também, no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, a mensagem do Espírito Lázaro, quando ele vai falar do processo evolutivo do Espírito. Que à medida que ele vai galgando patamares na sua jornada, ele vai se instruindo, e à medida que vai se instruindo, ele entra no processo de corrupção, de prevaricação. Então, fica aí para depois as pessoas lerem este processo. Capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós não vamos retornar lá, vamos avançar. E vai ainda mais longe, continua Kardec, pois especifica o caso em que o repúdio pode verificar-se de adultério. Ora, o adultério não existe, onde reina uma afeição recíproca sincera. Veja bem. Onde a afeição entre dois seres é sincera e recíproca, não há adultério. É verdade que proíbe ao homem desposar a mulher repudiada. Mas é necessário considerar os costumes e o caráter dos homens do seu tempo. Aí Kardec retoma que as leis civis, elas estão de acordo com o tempo, com o costume e com a localidade. A mesma lei civil no Brasil não é a mesma lei civil, por exemplo, nos países que estão na Ásia, na China, no Japão, no Egito, na Arábia Saudita. Lá são leis de acordo com o costume, o local
e a cultura daquele povo. A nossa lei, ela está regulamentando para nós, os que nascem no Brasil. Mas se eu sair daqui do Brasil e for morar em algum desses países cuja a lei é diferente, eu preciso me adaptar a essa lei, pois que lá eu vou estar. Se eu infringir a lei, eu vou sofrer as punições com referência àquilo que a lei prodigaliza. A lei mosaica, no caso, prescrevia a lapidação para esses casos. Então, sabemos que uma pessoa que era apanhada em adultério, dentro da lei mosaica, poderia ser apedrejada até a morte. Então, nós temos um caso no Evangelho de Jesus, segundo João, quando foi levado até Jesus, uma mulher que, segundo aqueles que ali a levaram, foi pega em adultério. Emmanuel nos traz uma lição na obra Pão Nosso, comentando essa passagem, e o título é E o Adúltero? Ele traz esse título, E o Adúltero? E aí ele vai discorrer sobre essa lição. Está no livro Pão Nosso, título E o Adúltero. Querendo abolir um costume bárbaro, precisava naturalmente de estabelecer uma penalidade que encontrou na ignomínia decorrente da proibição de novo casamento. Era, de qualquer maneira, uma lei civil substituída por outra lei civil, que, por sua vez, como todas as leis dessa natureza, devia sofrer a prova do tempo. Então, hoje, quando alguém é apanhado em adultério lá entre os israelitas, essa lei, obviamente, já teve um avanço, uma modificação. A pessoa, ela não é levada para ser apedrejada até a morte em praça pública. Porque já houve um processo evolutivo de entendimento, de aproximação de nós, seres humanos, em relação à lei divina. Mas chegamos àquilo que é o ideal? Obviamente que não. Estamos ainda muito aquém daquilo que tem que ser e pode ser o real. Mas por que existe realmente o divórcio? O Kardec, ele já nos dá algumas colocações. Ele existe porque não houve uma afeição pura, sincera. Aí nós vamos nos servir de uma passagem comentada por Joana de Ângeles, no livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, no capítulo 29 dessa obra. Joana de Ângeles vai discorrer sobre o matrimônio e o amor. Olha que coisa interessante. O matrimônio e o amor. É o título deste capítulo. E aí ela vai dizer assim, vou trazer apenas alguns tópicos. Vivendo no passado relacionamentos promíscuos, atraídos pelas necessidades do sexo, sem qualquer respeito pela emoção uns dos outros, a vinculação rápida era resultado de impulsos e desejos, através dos quais se organizavam as famílias que se multiplicavam sem qualquer sentido ético. Então, nós observamos aqui que nós já avançamos daquele período que Kardec colocou aqui. Quando Jesus afirma, no princípio, não era assim. Porque o espírito, iniciando o seu processo de humanização, ele vivia mais a lei divina no campo. Eu vou utilizar aqui entre aspas, tá, gente?
de determinação, porque o livre-arbítrio ainda estava desabrochando. E à medida que o livre-arbítrio foi ganhando cada vez mais espaço no espírito, obviamente, ele vai tornando responsável. Então, nós estamos aqui trabalhando uma linha muito tênue, onde Jesus está nos apresentando uma colocação e que nós precisamos entender do ponto de vista da evolução do espírito. Mas quando este espírito ele passa a relacionar já em sociedade, a constituir famílias, o que vai acontecer? Através de impulsos e desejos, as famílias foram se multiplicando sem qualquer sentido ético. À medida, porém, que o ser adquiriu consciência da sua realidade e avançou na conquista, aí ela traz essa frase, corroborando justamente essa colocação. Mesmo que inconscientemente, dos direitos de que todos devem desfrutar, o matrimônio foi estabelecido como forma de frear os abusos e dilacerações afetivas que eram perpetrados sem a menor consideração pela realidade emocional. Vou repetir. À medida, porém, que o ser adquiriu consciência de sua realidade e avançou na sua conquista, mesmo que inconscientemente, dos direitos que todos devem desfrutar, o matrimônio foi estabelecido como forma de frear abusos e dilacerações afetivas que eram perpetrados sem a menor consideração pela realidade emocional. Por isso, afirmou Jesus, no princípio não era assim. Recordando que as uniões se davam através dos sentimentos profundos. E quando degeneraram, Moisés, pela dureza dos corações, tomou as atitudes compatíveis com a gravidade dos deslizes morais. E aí ela coloca, as leis civis, portanto, têm como meta cuidar do equilíbrio moral e social, mantendo os interesses da família e da sociedade, do indivíduo e do grupo no qual se encontra. Assim sendo, o matrimônio é uma instituição humana que, infelizmente, vejam bem a colocação de Joana de Ângeles, o matrimônio é uma instituição humana que, infelizmente, em alguns períodos da história, serviu para atender aos interesses e paixões de nações ambiciosas que uniam seus membros a fim de se apossarem de terras e de vassalos que lhes passavam a tutelagem. Quando dois dos seus nobres se uniam através da cerimônia religiosa estabelecida como legítima. Tão imorais atitudes essas que, sem ao menos se conhecerem os parceiros, acreditavam que o sacrifício os levava a desincumbir dos interesses do Estado, sem qualquer consideração pelos seus sentimentos pessoais. E o desrespeito disso decorrente campeava, sem qualquer disfarce, sob o apoio da bajulação e a sordidez da conduta moral dominante. Então, ela está afirmando que o matrimônio é uma instituição humana. E que, infelizmente, durante um bom período da história, e nós observamos ainda hoje, muitos corações se unem, não por uma afeição sincera, mas movidos por um interesse pessoal. Para que, ao estar unido, possa extrair um benefício.
algo que possa ser vantajoso. E aí ela vai dizer, felizmente, olha o que ela coloca, felizmente, o divórcio veio terminar com a incômoda situação das uniões infelizes. Então, Deus criou-nos para que nós alcancemos a felicidade. E se nós estamos numa relação, onde essa relação vai trazer para nós aquilo que não vai somar em nosso espírito, no campo da edificação moral e espiritual, e do ponto de vista do amor, e se chegado a determinados extremos, é preciso realizar um mal menor para que o mal maior não aconteça. Quem nos fala isso é Emmanuel, naquela obra Leis do Amor, onde ele vai abordar também sobre o divórcio. Nós não vamos adentrar nessa colocação de Emmanuel. Porque existem casamentos expiatórios, provacionais. Porque existem casamentos que são verdadeiras algemas entre os cônjuges, entre os seres. E aí nós retomamos o ensinamento de Jesus, pela dureza dos nossos sentimentos, pela dureza do nosso espírito. Porque nós ainda somos, do ponto de vista moral, espiritual, emocional e afetivo, imaturos. Somos ainda espíritos num processo evolutivo onde a imaturidade dentro dessas áreas tem grande força em nós. Qual que é o nosso objetivo? Tornarmos maduros. Espiritualmente, moralmente, afetivamente, emocionalmente. Para aprendermos a conjugar o verbo do amor. Bom, aí tem um livrinho aqui, eu não sei se vocês conhecem, é o Livro dos Espíritos. Vocês conhecem? Vocês conhecem o Livro dos Espíritos? Começando agora, nós estamos começando agora, né, Valdir? A entender, nós estamos na introdução dele. Já ouviu falar? No Livro dos Espíritos, na questão 939, está na quarta parte do Livro dos Espíritos, o Kardec faz uma pergunta, e essa pergunta já foi lida, relida, estudada, comentada, e eu vou ler ela de novo, e aí vocês vão ver se relembram ou não. 939. Desde que os espíritos simpáticos são levados a se unir, como se explica que entre os encarnados a afeição frequentemente exista apenas de um lado e o amor sincero seja recebido com indiferença e mesmo com repulsa? Como, além disso, a mais viva afeição entre dois seres pode se transformar em antipatia e algumas vezes em ódio? Aí vem o divórcio, né? A relação é uma relação que ninguém está aguentando olhar para a cara um do outro. Parece que o ódio, às vezes, vai tomando conta. Aí Kardec pergunta à espiritualidade, por que acontece isso? Resposta. Não compreendes, então, que seja uma punição, embora passageira? Punição?
Olha o que vocês estão dizendo. Mas punição de quê? Essa punição decorrente durante a atual existência ou a existência anterior? Aí abre-se um leque para pensarmos. Continuam os espíritos. Além disso, quantos há que pensam amar perdidamente porque julgam apenas as aparências? E quando são obrigados a viver em comum, debaixo do mesmo teto, não tardam a reconhecer que se tratava somente de uma paixão material. Não é suficiente, vejam bem, não é suficiente estar enamorado de uma pessoa que vos agrada e que supondes dotada de belas qualidades. É vivendo realmente com ela que a podereis apreciar. Quantas uniões, por outro lado, que a princípio pareciam incompatíveis e com o correr do tempo, quando ambos se conheceram melhor, se transformaram num amor terno e durável, porque baseado na estima recíproca, afeição. Os laços foram sendo construídos dentro de uma afeição de respeito. É necessário não esquecer que o espírito é quem ama, e não o corpo. Aqui está o X da questão. Quem ama é o espírito, e não o corpo. Nós fazemos o contrário. E que, dissipada a ilusão material, o espírito vê a realidade. Há duas espécies de afeição, a do corpo e a da alma. E frequentemente se toma uma pela outra. A afeição da alma, quando pura e simpática, é duradoura. A do corpo, perecível. Eis porque os que se julgam amar com amor terno acabam se odiando quando passa a ilusão. Aí vem o divórcio. Separar legalmente o que, de fato, já se encontrava separado. A 940, eu vou deixar de parar casa, porque ela vai complementar essa 939 do Livro dos Espíritos. Então, matrimônio, ele chegou até nós para nos unirmos, onde a família será a célula máter, a célula mãe de toda uma sociedade. Nessa família, a afeição dentro do campo emocional, do campo moral, do campo espiritual, precisa ser trabalhado. Porque nós vamos estar trabalhando espírito. Mas quando isso não é realizado somente observando aspectos materiais, chega a ilusão. E aí, tudo como consequência dessa ilusão acarretará para os familiares. Porque não podemos esquecer que quando dois seres se separam e se há filhos, Joana de Anjos vai comentar isso, é preciso considerar também a questão dos filhos, dentro do divórcio. Aí é uma outra questão que nós não vamos adentrar. Mas quando há amor, e esse amor nós estamos trabalhando nesse campo de afetividade, nós precisamos, então, aprendermos a nos tornarmos mais maduros. E para nos tornarmos maduros, necessário se faz conhecer a nós mesmos, compreender a nossa essência, para avançarmos ao alto. Extirpar a dureza que ainda se encontra em nossos corações e caminhar com respeito, com fraternidade, com uma afeição pura e sincera àqueles que conosco comungam, seja
no aspecto de uma relação conjugal, ou seja, no aspecto de amizade, de fraternidade, de solidariedade, no campo familiar, no campo profissional, estendendo a toda a sociedade. Então, precisamos refletir muito sobre isso. Então, nós fechamos